Acho que foi. Estamos ao vivo já. Boa tarde, gente. Boa tarde, mulheres. A gente vai começar mais uma live hoje. O nosso tema é a justiça reprodutiva e a licença maternidade. A gente está propondo uma conversa sobre a possibilidade da mulher negra ser mãe com dignidade, né? E para isso a gente está com um time de convidadas incrível. Queria agradecer vocês por terem aceitado o convite. Obrigada, Simone. Obrigada, Mônica. Obrigada, Larissa. Vou apresentar vocês rapidinho, pode ser? Antes da gente começar, e aí a gente começa a escutar vocês, começa a nossa conversa. Então está aqui com a gente a Simone dos Anjos. A Simone ela é graduada em Ciências Sociais pela Unifesp, mestre em Educação pela USP e doutoranda em Antropologia também pela USP. Ela é colunista do Justificando, com a coluna Feministas, integrante da Evangélicas pela Igualdade de Gênero e da Rede de Mulheres Negras Evangélicas. A gente está aqui também com a Larissa Aparecida Cassiano Castro, que é médica ginecologista e obstetra, especialista em gestação de alto risco e mestranda pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, membro do grupo Justiceiras e colunista do Viva Bem do UOL, e atua no acompanhamento humanizado às gestantes. E também aqui com a gente a Mônica Seixas, que é codeputada estadual pela bancada ativista do PSOL São Paulo, mãe solo, jornalista, militante socioambiental de negritude e do coletivo feminista Juntas. Gente, que bacana estar aqui com vocês, muito obrigada. Queria aproveitar para agradecer também ao vivo o apoio que a gente recebeu de outras pessoas, né? Então essa live ela foi construída aos poucos, na última semana, por um monte de gente. Queria agradecer especialmente ao coletivo Africasper, da Faculdade Casper Libero, que ajudou a gente a organizar um monte de coisa aqui na divulgação, na elaboração da nossa live. E queria passar a palavra para você, Simone, para você contar um pouco para a gente, começar a nossa conversa. Você, entre outras coisas, é especialista nessa discussão sobre justiça reprodutiva, é isso? Você tem várias coisas publicadas sobre o assunto. Obrigada, Renata, pelo convite, as meninas do Leme, o coletivo Africasper, que ajudou a organizar, também a bancada ativista, que deu um super apoio nessa organização. Obrigada, Larissa e Mônica, pela oportunidade de podermos conversarmos um pouco entre mulheres, né? Eu acho que essa conversa entre mulheres e também sobre a questão das mulheres negras é uma conversa muito importante. E a minha relação, Renata, com a justiça reprodutiva começou depois que eu fui mãe, porque eu sempre estudei as pautas do feminismo, a questão do racismo, né? Quando você faz um curso de ciências sociais, você acaba entrando em contato com os movimentos sociais, eu tive a oportunidade de ter esse contato com os movimentos sociais de perto. Acontece que, quando eu fui mãe, eu vi o quanto o corpo da mulher negra que já é sexualizado, ele é muito mais sexualizado. Isso é uma experiência bastante particular, eu não costumo falar muito, mas eu acho importante, nesse momento que a gente se coloca no lugar público, compartilhar as nossas dores e as nossas cicatrizes com as mulheres que nos veem. Eu fui muito mais assediada sexualmente quando eu estava grávida do que quando eu não estava grávida. Eu era muito jovem, tinha 24 anos, eu terminei a graduação, aí meu companheiro decidimos que a gente queria ter um filho, então eu era bem jovem, né? E eu vi como que esse corpo grávido, né, da mulher negra, ele parece que é um corpo disponível ao sexo, porque, né, uma mulher grávida, ela fez sexo. E eu vi o peso, assim, dessa sexualização do corpo da gestante, né? Então, eu passei situações muito complicadas durante esse período. E, enfim, mas mesmo assim ainda, né, foi a gravidez do Bernardo, aí quando eu engravidei da Nina, a Nina tem 3 anos, aí foi que eu me despertei para discutir esse tema, porque assim, eu acho que as nossas militâncias, elas vêm muito a partir das nossas experiências sociais, pessoais e sociais. Então, embora a gente faça uma luta coletiva junto com mulheres, a nossa história, ela determina aonde a gente vai militar ou não. E quando eu engravidei da Nina, eu pensei assim, poxa, eu tô gestando uma menina que vai passar por tudo que eu já passei. Temos um convidado aqui. Oi.
E aí eu pensei, eu tô criando uma menina que vai passar por tudo que eu já passei e que não é legal. E eu vou ter que criar uma menina que tenha medo, vou ter que criar uma menina que saiba se cuidar, que saiba se proteger. Então, aí eu pensei assim, sabe, meninas, eu não tenho como criar a Nina da mesma maneira que eu criei o Bernardo, sendo mulher e passando pelas experiências que eu passei. E aí depois eu li o livro da Angela Davis, nesse período, imagina, eu li o livro da Angela Davis, a Nina tinha uns 11 meses, mais ou menos. E aí eu li o livro da Angela Davis, que aquele trecho muito específico, que ela falava da luta pelo aborto das mulheres negras no contexto do movimento Panteras Negras, né? E ela falava assim, enquanto as mulheres brancas ou não negras abortam porque elas são donas de seu corpo, têm legitimidade de abortar, mas abortam para seguirem os seus planos de vida, ou para fazer uma graduação, ou porque está no momento impróprio da carreira profissional, e a Davis fala, e eu super acho legítimo, as mulheres negras abortam porque elas não têm condições de sustentar seus filhos. Né? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. E aí, isso mexeu demais comigo. Porque eu falei, é verdade. Assim, a luta pela legalização e descriminalização do aborto, que é quando a gente pensa em justiça reprodutiva, a gente pensa diretamente na luta pela legalização e descriminalização do aborto, que é uma luta super legítima. Contudo, a justiça reprodutiva, ela avança. E não é uma luta só das mulheres negras, né? Como diz a Nilza do GLDs. É uma luta de todas as mulheres, mas que as mulheres negras são as mais atingidas pela falta de justiça reprodutiva. Então, as mulheres negras, muitas vezes, que são as que mais morrem por abortos inseguros, são as que mais morrem por violência obstétrica, são as que têm os seus filhos que mais morrem por conta de um atendimento neonatal indevido, a mortalidade infantil entre as mulheres negras, por ter a intersecção de classe e de raça, são as crianças que mais morrem. São as crianças que menos têm acesso à escola, menos acesso à pediatria, e são a população que mais morre. A cada 23 minutos, um jovem negro morre. E esse jovem negro tem mãe. Então, quando a gente pensa em justiça reprodutiva, a gente está pensando em todo o ciclo da vida sexual reprodutiva da mulher. Que não é toda a vida da mulher. É importante pensar que, para além da reprodutiva, existem outras frentes de luta, como acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso à moradia. Mas eu escolhi essa frente, né, que ela qual seria, então, a discussão da justiça sexual reprodutiva? Baseado aí nessa minha experiência de quem foi mãe e também na experiência das leituras que eu fiz de outras mulheres negras, Sueli Carneiro, Gabriela Gonzalez, Beatriz Nascimento e tantas outras que vieram antes de nós. A mulher negra, ela é a que tem mais os direitos sexuais reprodutivos violados no Brasil hoje. Então, você vê que, quando a gente fala de justiça reprodutiva, a gente fala desde a violência sexual cometida contra os corpos das mulheres, abuso infantil, abuso na adolescência, estupro marital que acontece dentro dos casamentos. Então, as mulheres negras, elas são mais vítimas dessa violência. E aí, continuando o ciclo, né, da vida sexual e reprodutiva, são as que menos têm acesso ao pré-natal devido porque o SUS ele é precário em dar atendimento pré-natal para mulheres. Então, ou seja, essas mulheres, como o SUS está precarizado, ela tem menos acesso à consulta pré-natal, então ela está sendo violada no direito dela, garantido por lei, que toda gestante tem direito a pelo menos 6 consultas de pré-natal, pelo menos. Não pode ser menos que isso. Tem muitas mulheres que chegam no hospital já para ganhar e nunca fizeram pré-natal. E a maioria são justamente as mulheres negras, que são as que menos têm acesso à saúde. Quando essa mulher chega no hospital, ela recebe menos analgesia, porque você acredita que a mulher negra suporta mais dor do que a mulher branca, ela sofre muito mais violência, ela tem um tempo do parto natural, ou normal, né, quando não é natural, ou normal no hospital, menos respeitado do que das mulheres brancas. Então, é muito mais certo que uma mulher negra vai sofrer uma cesárea indevida, intra-trabalho de parto, do que uma mulher branca. Entendeu? Então, a mulher negra, então ela vai sofrer. Então, isso faz parte também da luta da justiça sexual reprodutiva, a violência obstétrica. Depois disso, ela vai ser menos orientada quanto à amamentação, porque os profissionais de saúde tocam menos a mulher negra, eles se preocupam menos em acolher essa mulher no momento da amamentação, então ela é menos orientada quanto à amamentação.
O seu bebê, muitas vezes, ele não vai ter um acesso ao pediatra como deveria ter, não vai ter acesso à cultura, não vai ter acesso à educação, e vai continuar o ciclo da injustiça até quando as mulheres negras são impedidas de verem seus filhos crescerem. Então, a gente tem um caso do menino Miguel, que faleceu agora, que caiu do 9º andar, que a gente classifica como injustiça reprodutiva, porque essa mãe deveria estar em casa no momento de pandemia, cuidando do seu filho. Justiça reprodutiva é a gente ter condições de sermos mães quando queremos, e quando queremos, se não quisermos, nós não devemos ser mãe, mas se queremos ser mãe, ou se por algum motivo a gente não escolheu, mas a gente se tornou mãe, a gente tem que ter condições de criar essas crianças. E nós não temos, as mulheres negras não têm. Então, a justiça reprodutiva, ela extravasa essa... Não estou falando que a luta feminista é só pela legalização do aborto, mas muitas vezes ela é estereotipada quando fala de direitos sexuais e reprodutivos só pela luta da legalização do aborto. Isso é um erro social que a sociedade faz dessa leitura, porque a justiça reprodutiva é muito maior. É o direito de você não ser mãe se você não quiser, mas o direito de você ser mãe se você quiser. Quando você escolhe ser mãe, né? Porque, então, ou seja, a cada 23 minutos um jovem negro morre. E esse jovem negro tem mãe. E essa mãe, ela foi violada no seu direito sexual e reprodutivo quando ela não conseguiu ver o seu filho crescer. Eu já vou concluir essa primeira parte, eu gostaria de trazer alguns dados, né, sobre essas violências que a gente sofre nessa matriz da justiça sexual e reprodutiva, que é mais ampla. Né? Embora a gente esteja sempre discutindo, porque a gente acha crucial a descriminalização e legalização do aborto para que as mulheres tenham autonomia do corpo e que seja oferecido pelo SUS de qualidade. Esse é um primeiro passo, mas ele não acaba aí. Então, a gente faz uma discussão muito mais profunda que chega até a violência policial nas periferias que matam esses meninos e meninas, porque, às vezes, a violência policial tem um TED da Kimberly Crenshaw, que é muito bom sobre isso. Parece que a violência sexual só atinge homens negros. Mas a gente tem casos de mulheres negras e mulheres negras gestantes, por exemplo, em situação de rua, que apanham da polícia. Tem o caso da Luana, no interior de São Paulo, que foi espancada na frente do filho, que faleceu no HC de Ribeirão Preto. Então, ou seja, isso também, quando você tem a violência policial, a gente também considera uma questão de justiça reprodutiva, porque são filhos que estão morrendo, e são mães que estão perdendo seus filhos, né? Veja o coletivo Mães de Maio, que é um grande representante da luta por justiça reprodutiva, né? Então, a gente tem nos últimos 2 anos de ataque, meninas, a retirada da violência obstétrica dos documentos do SUS, que foi isso... É um problema enorme para as mulheres negras, porque são as que mais sofrem violência obstétrica. No Sistema Único de Saúde, a política social integral de saúde da população negra, que foi instituída pela portaria 992, de 13 de maio de 2009, foi tirada do site do Ministério da Saúde, que é um ganho enorme, porque a população negra, e aí entra a intersecção com a questão da saúde da mulher, tem doenças características da sua própria população, por exemplo, anemia falciforme. Então, uma gestante com anemia falciforme, ela tem que ter, é uma gestação de alto risco. Ou se não, por exemplo, o número de mulheres negras que têm eclâmpsia e pré-eclâmpsia, por falta de saber, e falecem, porque a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia são doenças graves, e falecem porque elas não têm acesso ao pré-natal, que não mediu a pressão delas quando elas estavam com 4 meses e viu que a pressão estava alterada, que o pé estava inchado, ou não fez um exame de proteína para saber se o rim estava funcionando adequadamente ou não, né? Então, essa questão da Política Nacional da Saúde Integral da Pessoa Negra, que está sendo sucateada pelo atual governo, E aí eu vou ler aqui rapidinho mais 2 dados para a gente poder dar experiência para a gente poder compartilhar mais experiência. Conforme dados do Ministério da Saúde de 2014, existe uma diferença no atendimento às mulheres negras. Essas recebem menos tempo de atendimento médico que mulheres brancas e compõem 60% das vítimas da mortalidade materna no Brasil. Somente 27% das negras tiveram acompanhamento, ao contrário das brancas, que somam 46,2% no acompanhamento pré-natal. Além de outras desigualdades, como quando se trata de anestesias, né, informações pós-parto, como aleitamento materno, as mulheres negras estão mais submetidas ao aborto inseguro em maior proporção quando comparadas às mulheres brancas, contribuindo substancialmente para a mortalidade materna. E, por fim, que a gente está na página da Leme, um beijo para a Chica, que eu amo de paixão, é um projeto que está na creche da minha filha, que eu faço questão, a Nina ainda mama, tá? Ela tem 3 meses e meio e ainda mama. As mulheres negras têm uma média de amamentação de 54 dias.
Porque elas estão também no trabalho informal. E o trabalho informal, que agora a gente vai discutir a PL mais à frente, né? Deixa eu só pegar o número direitinho aqui para não me... A PL 2765 de 2020, que foi proposta pela Sâmia e por vários deputados federais, que é a questão do momento transitório de emergência de licença maternidade aumentada de 120 para 180 dias para as mães que estão puérperas agora. O que acontece? Mas a licença maternidade, até mesmo essa lei, que eu acho que eu concordo, que eu defendo, que tem que aumentar a licença maternidade no momento de pandemia, ela não atinge a maioria das mulheres negras, porque a maioria das mulheres negras estão no mercado informal. Estando no mercado informal, às vezes essa mulher, quando está com 20 dias, um mês que ela pariu o bebê, ela já volta a fazer faxina, ela já volta a trabalhar no cabeleireiro, ela já volta a fazer unha. Então, muitas vezes, ela não vai amamentar essa criança, não é porque ela não quer amamentar. Em parte substancial é falta de amamentação, mas outra parte igualmente substancial nisso é a falta de condições para amamentar. Então, eu sou uma mulher negra que amamento porque eu tenho um trabalho que me deu 180 dias de licença maternidade, eu tirei mais um mês. Então, ou seja, quando eu retornei a trabalhar, a amamentação estava bem estabelecida. Porque a gente sabe que em um mês não se estabelece a amamentação. No primeiro mês, a mulher enfrenta várias dificuldades. E como que eu vou me preocupar em resolver os problemas da amamentação se às vezes eu estou preocupada se o mais velho vai ter arroz para comer? Né? Então, a justiça sexual e reprodutiva, quando a gente fala da perspectiva das mulheres negras, elas estão nessa perspectiva aí que eu apresentei um pouco rápido, mas acho que dá para ter uma ideia da discussão. Muito obrigada, viu, meninas, pela oportunidade. Obrigada a você, Simone. Obrigada pela aula que você está dando para a gente. Acho que a gente volta a falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é muito importante quando você chama a nossa atenção para isso, né? Que um projeto de lei, uma política pública, ou mesmo uma agenda típica do movimento feminista, eles não fazem sentido em termos absolutos, né? Vamos falar sobre licença maternidade, vamos falar sobre a legalização do aborto, vamos falar sobre... me escapou agora os outros exemplos que você deu, como se isso fizesse sentido por si, né? Como se isso por si protegesse a todas as mulheres brasileiras. Larissa, a gente queria discutir um pouco também, ainda mais porque a Simone começou a falar sobre como que essa temática da injustiça reprodutiva, né, como você coloca, isso começa no pré-parto também, e tem muito a ver com esse momento do parto, a relação das mulheres negras dentro do hospital. A gente queria discutir mais sobre isso, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando um pouquinho, e principalmente sobre algo que está tão em mim, na minha rotina, no meu dia a dia. Eu trabalho com obstetrícia desde quando terminei a especialização, então a obstetrícia é uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia. Eu trabalho tanto no SUS quanto no convênio, então eu tenho um pouco dessa vivência dos dois lados. E hoje a gente tem... convênio tem muitas divisões, então tem aqueles planos mais altos, eu trabalho num plano que envolve classes mais baixas, que se equipara muito ao SUS, então a gente consegue comparar muito ali com o SUS. Eu acho que a justiça reprodutiva, ela começa ali, no consultório, nessa falta do consultório. Então, na dificuldade que a pessoa tem de chegar até o consultório, porque hoje, mesmo no convênio, muitas vezes ela não consegue passar direto com o ginecologista. Ela tem que passar por um clínico, ser encaminhada, e isso é justiça reprodutiva, poder escolher o momento em que você quer ter um filho, poder planejar esse filho. Muitas vezes eu recebo pacientes que são casos de alto risco, mas que são casos de alto risco descompensado, ou seja, é um mioma muito grande que falaram para ela que ela não precisava tratar, e que não necessariamente que ela poderia simplesmente engravidar, o que leva a uma gestação de alto risco, que se ela tivesse sido orientada, tivesse tratado, ela não chegaria ali. Uma paciente hipertensa que engravida, que falaram para ela que não, é melhor engravidar agora. Ela engravida com a pressão totalmente descompensada e leva uma gestação de alto risco. Então, eu acho que a justiça reprodutiva, ela começa nesse momento. Você dá a oportunidade para a paciente se planejar para uma gestação, para ela saber esse é o momento de saúde para ela, esse é o momento na estrutura familiar para ela engravidar. Quando a gente deixa
uma menina de 15 anos que tenta passar no posto de saúde com um ginecologista para um anticoncepcional e falam para ela, não precisa, toma qualquer anticoncepcional. A gente está privando ela dessa oportunidade, tirando dela a possibilidade de ter outras perspectivas de vida. E eu acho que o SUS hoje, ele está sucateado de uma forma muito complicada para a saúde feminina. Quando a gente fala de planejamento reprodutivo no SUS, é um termo muito limitado. Hoje a gente praticamente tem um anticoncepcional oral, um anticoncepcional injetável e o DIU. Essas são as principais opções que nós temos na maioria dos postos de saúde. Existem locais que têm métodos diferentes, tem DIU, de Mirena, tem implante, mas não é a maioria. A gente não pode só pensar nesses locais específicos de atendimento, porque a gente tem uma população muito grande. E para essa grande população, isso não chega para todo mundo que mora ali naquele posto de acesso mais difícil. Então, eu acho que essa é uma das principais questões que começa tudo aí. E daí, quando você tem o pré-natal, que hoje, no formato do SUS, ele orienta realmente que são 6 consultas. Dessas 6 consultas, a maioria dos postos fazem consultas alternadas. Então, é uma consulta com o médico, uma consulta com a enfermeira, que são abordagens diferentes. Eu acredito, sim, nesse tratamento multi, mas é muito difícil para, muitas vezes, uma gestante que tem uma patologia que não é tão complicada, mas é uma patologia que precisa de um acompanhamento médico. Quando você coloca ela um mês com o médico, um mês com a enfermeira, ela ficou praticamente 2 meses sem um acompanhamento com o médico. Então, quando ele volta para aquela consulta, ele tem que retomar do que a outra pessoa fez, que muitas vezes não tem ali, não é o que ele faria. Então, você dá seguimento no trabalho de outra pessoa. Daí, no outro mês, ela passa com outro. E muitas vezes, no final do pré-natal, ela tem um pré-natal que tem condutas totalmente diferentes. Daí ela chega para o parto totalmente desorientada, sem uma ideia do que vai ser o parto, sem saber dos momentos do parto, quando ir para a maternidade, quando não ir, e vira aquela briga, que é o que eu falo, que muitas vezes se reflete no pronto-socorro. Eu tô no pronto-socorro, tô ali na linha de frente de quando essa paciente chega. Daí você pega uma paciente de 15 anos, que chega lá com pré-natal incompleto, que tá com dor, que tá desorientada, que tem uma mãe, muitas vezes que tem 35, porque às vezes é todo um ambiente, uma história familiar, e daí ela não quer sentir dor, ela quer uma cesárea, e daí vira aquela briga dela querendo uma cesárea, de ninguém preparado para cesárea, e você faz uma cesárea, muitas vezes uma menina de 15 anos, que logo depois ela é jogada de novo nesse mesmo sistema, engravida 2 anos depois e vira aquele bolo de cesárea e aquela situação em que mais ninguém controla, em que ela não tem controle e que ninguém orientou por uma falha do sistema. Então, eu acho que isso vem de lá. Daí, quando a gente fala para essa menina de 15 anos, que já tem 2 filhos, 17 com 2 filhos, para ela, de uma licença maternidade, muitas vezes ela não trabalha, muitas vezes o trabalho dela é informal. Então, eu acho que tudo tem que estar ligado. A gente precisa pensar no SUS de uma maneira integrada, não só o SUS, mas todo esse sistema que coloca essas mulheres numa exposição muito grande. Toda essa mudança atual do governo, recentemente eu conversei com um dos médicos do CRM, a ideia do governo, quando a gente pensa igual esse de tirar a violência obstétrica, eles pensam que tirando o termo, você tira o fato. E isso não é real, a gente sabe que isso acontece. Quando a gente fala de violência obstétrica, tem muitas coisas que são ali, que eu sempre escuto, mas não tem analgesia para tal paciente. Não, hoje, na minha realidade, não tem analgesia para quase ninguém. Não é que não tem para uma ou para outra. Eu trabalho em um hospital que tem um anestesista só. E nós temos 3 salas de cirurgia. A analgesia, muitas vezes, demanda que o médico fique com essa paciente de 3 a 4 horas. Só que se eu tenho um anestesista só, um hospital que recebe trauma, como que eu vou falar para ele, olha, fica com essa paciente, se chegar um trauma, deixa o trauma lá. Ele tem que escolher, e é um tipo de escolha que não tem como se fazer. Então, muitas vezes, ele fala para mim, eu não faço. Muitas não, praticamente 100%. Ele sempre fala, não vou fazer, porque se chegar uma urgência, se chegar uma cesárea de urgência, eu não vou entrar. Então, não dá para a gente falar de vamos colocar enquanto eles não mudarem as políticas. Enquanto não tiver equipe suficiente, mudar o pré-natal, colocar médicos especializados para cuidar dessas pacientes,
criar todo um ambiente, porque quando a gente joga essas pacientes nesse sistema que só vai aceitando, recebendo as pessoas sem nenhum preparo, a gente tem isso. Tem essa ponta do iceberg de um problema que é muito grande, é muito maior, e que quem sofre são as populações mais pobres, são as mulheres negras que daí chegam nesses hospitais que são totalmente sucateados, que não tem uma equipe completa, que não tem como ter assistência, e daí não tem orientação para amamentação, é uma amamentação sofrida, é uma amamentação difícil. Vocês são mães, vocês devem saber o que eu sempre falo para os pacientes. Eu não sou mãe, mas eu sempre brinco. Não é novela da Globo que você tira o peito, o bebê mama, ai que lindo, fica tudo perfeito. Começou é muito difícil, ela precisa de alguém ali perto. E daí, se você pensa, a paciente recebe alta e vai ter a primeira consulta 7 dias depois, ou seja, os primeiros dias, que são os mais difíceis, ela tá ali sozinha, sem uma orientação, sem um acolhimento, e daí você fala para ela, tá doendo, vai no pronto-socorro. Como que você fala com uma mãe com recém-nascido, vai no pronto-socorro para alguém te orientar de amamentação? Ela não vai, mas ela pode ir no mercado e comprar a fórmula, daí ela dá a fórmula e resolver o problema temporariamente, que é muito mais fácil do que ter alguém que estimula, que vai lá, que orienta, que ajuda para que ela consiga ter esse acolhimento inicial, esse momento inicial dela com o bebê. Então, eu acho que nós precisamos começar a dar voz para essas pacientes que estão ali, que nem sabem, muitas vezes, dessa dificuldade do sistema, de tudo isso, porque enquanto a gente for só pensando, não, vamos mudar aqui, mas se tudo não estiver interligado, não vai mudar. Não adianta mudar, simplesmente é o que eu falo. Não adianta a gente colocar mais anestésico. Igual tem um hospital que eu trabalho que aumentou o anestésico. Ok, aumentou o anestésico. Tem anestesista? Tem auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem? Tem agulha? Não tem. Tem treinamento? Porque é outro problema. A maioria dos profissionais não está treinados para o acolhimento a essas pacientes, a falar com essa paciente, como que fala, como que faz. Então, eu acho que a gente precisa integrar tudo isso, juntar todo mundo para criar um trabalho que consiga realmente criar uma mudança na vida dessas mulheres que já é tão sofrido, já é um momento difícil, em que muitas vezes essas mães são de uma classe mais baixa, são mães solos, que estão ali naquele momento tão vulnerável, sem o acolhimento do sistema, sem o acolhimento do parceiro, sem o acolhimento do familiar, porque a mãe dela tem mais tantos filhos e ela precisa trabalhar e ela não consegue estar ali e não tem ninguém para ajudar. Então, poder ajudar essas pessoas, acho que tem que ser não só um momento agora, nesse momento, no momento do projeto de lei, tem que ser algo que a gente consiga levar mais para frente para conseguir ajudar no futuro, porque se a gente muda a saúde reprodutiva hoje, é uma criança que muitas vezes vai ser uma gestação indesejada que vai estar conseguindo nascer no melhor momento da vida reprodutiva daquela mulher e que vai estar num ambiente familiar mais adequado. Eu estou muito feliz de estar aqui e muito obrigada por poder falar um pouquinho. Obrigada a você, Larissa. Você me deixou sem palavras, assim, muito, muito sensibilizada de te ouvir. Eu tô uma bomba hormonal, né? Eu tô no puerpério ainda. Então, é muito, muito emocionante te escutar. Mônica, queria passar para você também, enquanto eu me recupero da fala da Larissa, escutar um pouco de você para a gente continuar a nossa conversa. E eu que sou muito expressiva, estava aqui quase chorando, cheia de caretas enquanto vocês falavam, mas não é por desacordo, muito pelo contrário, é por pleno acordo, mas é um sofrimento danado de toda vez que você revisita esse lugar, que você revisita essas informações, que você revisita esses dados, enfim, e também de quem vive, né? Eu acho que, como diz Angela Davis, a raça informa a classe. Embora hoje, deputada, eu esteja entre os 10% que mais ganha nesse país, que é tão injusto e desigual, eu ainda sou uma mulher negra e vivo a maternidade de uma forma toda própria. Inclusive, gente, a qualquer momento meu filho pode interromper ou fazer barulho, vocês vão ouvir joguinhos e desenhos, porque é uma mãe aqui em quarentena com uma criança pequena, que eu já estou super acostumada lá no YouTube da Assembleia Legislativa, o maior comentário é o que o filho da deputada Mônica vai aprontar durante as sessões. Uma criança trancada num apartamento. Vamos lá. Sofrido, hein, meninas? Eu acho que
em se tratando de direitos reprodutivos e maternidades pretas, que a gente está falando em primeiro lugar, é uma longa jornada em busca do direito ao afeto, né, que nos é negado historicamente, que nos é negado em todo o nosso processo em relação aos nossos filhos, né, o direito à família que nos é negado, porque as mulheres negras não podem cuidar dos seus próprios filhos, estão sempre obrigadas ao cuidado da família e da família de alguém, mesmo aquelas que se livram da obrigação monetária de trabalhar como empregada doméstica, são sempre o suporte do suporte do suporte do suporte do suporte da rede à sua volta. As mulheres negras são as que cuidam dos filhos de outras mulheres negras em situação de cárcere. As mulheres negras são as que cuidam dos filhos das suas filhas que estão estudando ou trabalhando. As mulheres negras estão sempre, de forma geral, na pirâmide da sociedade, obrigada ao cuidado, mas de uma forma muito dolorosa e muito bem elaborada, muito sofisticada. Nós estamos completamente alijadas do afeto, do direito a amar, do direito a cuidar e ser cuidada, enfim. Dados muito tristes. Ouvindo a Simone e a Larissa, eu lembrei de um processo muito triste. Eu já vou entrar na minha fala que eu preparei, mas eu queria fazer esse recorte de um processo muito triste que a gente viveu ano passado na Assembleia Legislativa, quando a deputada Janaína Pascoal propõe a lei da cesárea. A lei da cesárea, ela chega no momento em que as nossas pautas estão sendo disputadas por os discursos simplistas. Veja, eu estou discutindo fake news porque eu sou jornalista, e fake news não é só o ato de mentir. Você pode distorcer uma informação e um fato, ou você pode gerar desinformações apenas falando partes de verdades, ou verdades fora do contexto. É a mesma coisa que aconteceu ano passado. Foi um debate muito duro defender um parto humanizado, inclusive uma legislação que já existe no estado de São Paulo. E, parto humanizado é o protagonismo da mulher na hora desse parto. Eu não estou falando do parto na banheira, eu não estou falando do parto em casa, a gente está falando do protagonismo da mulher na decisão de como, quando, em que posição. Inclusive, se ela quiser um procedimento cirúrgico para o nascimento de seu filho, o protagonismo dela, isso já está previsto em lei. A lei da cesárea, ela é um incentivo à cirurgia na hora do nascimento, porque ela coloca uma placa. E aí, a Larissa falou tão bem da negativa do acesso à informação durante a gestação, mulheres negras, é a maioria entre as adolescentes que têm filhos, entre a gestação das adolescentes, elas são a maioria. No Brasil, relações sexuais com menores de idade é estupro. E estupro é uma das previsões de aborto legal. Nenhum médico oferece para uma jovem de 12, 13 anos que chega na UBS grávida a possibilidade de acessar o aborto legal. Ainda há muito desacesso à informação. A gente não tem condições de chegar à hora do parto sabendo o que é o parto. Eu falo por mim mesma. Eu cheguei à hora do parto e quando o médico falou assim para mim, empurra. E eu fiquei pensando, que cargas d'água, vontade de falar palavrão agora, empurra. Da onde vem essa força? Onde é que eu coloco essa força? Como é que empurra? A você que está aí assistindo e que ainda não tem filho, faz esse exercício, empurra. Empurra aí, como é que empurra? Da onde tira essa força? Foi o que aconteceu comigo. Você não tem acesso à informação do que vai ser a hora do parto, como ele se dá, o que vem depois, o que vem durante, como é que vai ser assistido. Você está numa sala coletiva com várias mulheres em situação de parto, chorando, gritando, querendo seus parentes, etc. Quando não em salas de banho, coletivas também, com muita dor, porque são mulheres na hora de parto, e você assiste e você tem lá na sua frente uma placa dizendo que você pode optar por uma cesariana. A dor é tamanha, o abandono é tamanho quando você está nesse lugar, que você faz qualquer coisa. Eu lembro que no meu parto, eu gritava, pelo amor de Deus, tira ele daí. Olha como eu falava do meu filho, o tamanho da dor. Eu falava, pelo amor de Deus, tira ele daí. Foram 7 horas de trabalho de parto, 7 horas sozinha assim, sem nenhuma pessoa da minha rede de afeto, da minha confiança,
com pessoas que não me informavam o que estava acontecendo, em salas coletivas com outras tantas mulheres na mesma situação que eu, e eu tinha medo de não ser atendida antes dela, de ficar ali. E eu gritava, então imagina, se eu tenho uma placa na minha frente que diz que eu posso escolher por cesariana, eu vou escolher por cesariana. E ninguém, em nenhum momento do pré-natal, vai falar dos riscos da saúde da mulher numa cesariana. Ninguém vai falar durante o pré-natal que as mulheres negras vão voltar para casa sozinhas e provavelmente vão ficar obrigadas ao cuidado dessas crianças sozinhas e vão ter menos cuidado no pós-cirúrgico, que vão apresentar, por exemplo, a possibilidade de romper pontos. Não vai dizer também que, com o número de cesarianas acumuladas, coloca em risco a própria vida da mulher. Então, é muito complexo quando a gente tem outras mulheres fazendo essa disputa. Mais um dado aqui para eu parar de falar disso, que não é muito, mas é só para relembrar. E aí a gente ficou ali fazendo a campanha de não, a gente precisa aumentar um investimento na assistência básica das mulheres grávidas, das gestantes. Não, a gente precisa relembrar e colocar em prática a legislação que já prevê o protagonismo da mulher na hora do parto, que é a lei do parto humanizado no estado de São Paulo. Não, a gente precisa discutir a síntese, a gênese do debate sobre direitos reprodutivos, mas a Janaína disputando para esse lado, com a ajuda do Dr. Parente, que agora foi nomeado semana passada pelo governo Bolsonaro, diretor da atenção básica no SUS. E o Parente é justamente a pessoa que defendeu no STF que violência obstétrica é ideologização do debate de parto, porque não existe violência quando você está salvando vidas, segundo o doutor Parente. É nesse grau de retrocesso que a gente está discutindo direitos reprodutivos e a vida da mulher negra em pleno 2020. Mas a minha fala que eu queria adicionar aqui, já falei pra caramba de parto, é das mulheres mães nessa situação de pandemia. As mulheres mães negras, elas estão entre a maioria dos pobres no país. 67% dessas mulheres estão na linha da miséria. E agora são as primeiras mais atingidas pela pandemia. Desemprego e etc. e tal, estão numa situação de informalidade, geralmente ligada aos serviços de cuidado, aos serviços domésticos, aos serviços de faxina, foram todas demitidas. As que não estão, como a mãe do Miguel, trabalhando com risco de se contaminar o Covid, abandonando seus filhos à própria sorte, enfim, ou tendo que levar num lugar também onde eles sofrem violência, porque essas crianças negras sofrem violência. Eu sou filha de uma doméstica, e eu sei quantas vezes eu fui buscar minha mãe, enquanto com 6, 7 anos, todas as crianças não podiam andar na rua sozinha, eu andava pelo bairro inteiro procurando minha mãe de casa em casa, ainda ganhava um troco se eu fosse na padaria buscar pão para a patroa, pequenininha, atravessando rua e etc. E enquanto eu era um incômodo nesses espaços, enquanto eu sofria uma pressão sobre quem eu era, eu cresci, e hoje eu trato isso na terapia, com a sensação de que eu sou inadequada, um sentimento permanente de inadequação, porque eu cresci sendo inadequada nos empregos da minha mãe. Era um ônus que a patroa não queria pela contratação de serviço doméstico, uma criança maltrapilha e geralmente com fome. Eu era sempre a que roubava as bananas nas casas das patroas e minha mãe estava sempre brigando comigo, mas era só ela se distrair que eu roubava a banana de novo. Na casa das patroas, não só para mim, mas para levar para os meus irmãos, porque banana era uma coisa que nunca tinha em casa. Agora essas mulheres mães, na faixa da miséria, mais atingida diretamente pela pandemia, vivem também o abandono da educação. Eu sou canceriana e eu passei a noite chorando, porque quando você entra num conteúdo no Instagram, vai te mandar outro, vai te mandar outro, vai te mandar outro, e eu entrei numa dessas linhas de tempo de professores gravando depoimentos sobre a situação dos seus alunos no EAD. Aluno ligando para o professor, dizendo, olha, a minha mãe não sabe ler e escrever, então ela não consegue me ajudar, criança da educação fundamental. Olha, professor, eu estou aqui fazendo uma entrega, que eu trabalho nesses aplicativos de entrega, mas eu estou ouvindo. Eu não vou interagir na aula, mas eu estou ouvindo, tá bom? Olha, professor, eu tenho 180 trabalhos para entregar e eu não tenho internet para fazer tudo, também não consegui retirar as apostilas, eu não vou conseguir entregar. A situação em que estão essas mulheres, mães, essas crianças agora no EAD, o quanto essas crianças vão ser deixadas para trás, porque isso afeta a autoestima da criança, quando a sua turma avança e ele se sente deixado para trás, ele se sente, enfim,
menos produtivos que os demais, e etc., e o quanto essas mães ficaram agora sem a sua principal rede de apoio. E aí, de novo, uma encruzilhada da falta de verdade. Quando eu parti essa semana para a defesa da escola pública continue e permaneça fechada, diante do anúncio do governador João Dória, que eu acho uma barbaridade, no meio do alto da crise, o governador e a TV cedendo à pressão das escolas particulares que estão perdendo clientes, etc., e anuncia a retomada, eu recebi dezenas de mensagens de mães pobres que estão aguardando ansiosamente a retomada da escola, porque precisam dessa rede de apoio para voltar ao trabalho, e mais do que isso, precisam da merenda. Um monte de crianças foram excluídas da alimentação escolar por causa que o governo não conseguiu distribuir a merenda. Olha o quanto os debates políticos são completamente alheios à realidade das mulheres e o tamanho do imbróglio que a gente tem para resolver. Eu gostaria que a gente tivesse decretado lockdown, que todas as pessoas estivessem em casa obrigadas a fazer a quarentena, que as mulheres mães tivessem uma proteção jurídica para que elas não fossem chamadas a reingressar ao trabalho, mesmo os trabalhos essenciais para que pudessem ficar em casa. Eu gostaria que o dinheiro do Fundeb, da merenda, da alimentação escolar e etc., tivesse sido distribuído aos 3 milhões de estudantes da rede pública estadual, e eu gostaria que as pessoas estivessem recebendo um auxílio emergencial para conseguir não ficar pressionada pela fome e pelo vírus. Mas o governo do estado de São Paulo não passou da superficialidade, não passou das coletivas de imprensa dos hospitais de campanha, que não atendem o total da capital, por exemplo, a Zona Leste, onde tem maior número de mortes, não tem hospital de campanha, no interior adentro, por exemplo, não tem hospital de campanha, né? Os prefeitos não conseguiram comprar respiradores, porque essa compra, essa relação de importação, exportação e etc., foi bem difícil para o governo do estado de São Paulo. Imagina para o prefeito, né? Os prefeitos não conseguiram comprar equipamentos, ficaram à própria sorte, etc. e tal. E agora essas mulheres mães, olha, das 11 milhões de famílias que são lideradas por mulheres solos, 6 milhões são mulheres negras. Nós somos a maior parte das famílias brasileiras. A maior parte na linha da miséria. A maior parte completamente afetada pela crise, e a maior parte ainda não consegue falar da sua própria realidade, dessas circunstâncias tão hostis, porque não encontra no parlamento pessoas negras para falar dessa realidade. A gente está enlouquecida aqui, a bancada civista está enlouquecida aqui, porque é indígena, negro, negra, doulas, crianças, tudo junto misturado nesse mandato que se propõe a isso, para tentar achar uma solução que dialogue com a vida e a emergência da vida dessas mulheres mães, tentando protocolar projetos, mas tentando dialogar com a Secretaria de Assistência Social, com o Governo do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Educação, mas é mais importante nesse momento que a gente tenha consciência que a forma como as pessoas negras vivem a realidade é completamente diferente como a forma como os políticos brancos vivem a realidade. E por isso, a política ainda não está falando dessas vidas. Eu tenho consciência disso. É importante que as pessoas também tenham essa consciência para a gente começar esse debate. Eu joguei aí um monte de problematização, mas para dizer que o mandato está super aberto para ser caneta coletiva também, de todas as organizações, movimentos sociais, pesquisadores, mulheres mães, das crianças também que já são sujeitas, né? A gente estigmatiza as crianças achando que elas só vão ser sujeitas ao momento que elas passarem a produzir alguma coisa, e elas já são sujeitos desde já, nasceram gente, e a gente precisa aceitar isso. Então as crianças também, para a gente debater esse momento, e a gente precisa começar a sonhar urgentemente um futuro, uma saída para essa crise, porque certamente se a gente continuar nesse caminho que a gente está, o resultado vai ser mais genocídio da população étnico vulnerável, mais genocídio da população preta, mais genocídio da população indígena, das crianças negras e das crianças indígenas. Obrigada, Mônica. Obrigada pela sua fala, pela participação, e obrigada pelo seu trabalho também, né, junto com a bancada ativista. A gente se sente, de alguma maneira, mais protegido, sabendo que vocês estão lá, dando essas batalhas por nós.
Queria fazer uma pergunta para vocês três, talvez uma provocação, não sei, para escutar um pouco mais de vocês. Quando você fala do direito ao afeto, eu acho isso fantástico, né? Muito bonito. Queria perguntar, inclusive, para a Simone, para vocês três, se o direito ao afeto seria uma faceta da justiça reprodutiva, né? Essa é uma primeira pergunta que eu coloco para vocês. E uma coisa que eu fico pensando, e o direito ao afeto é algo, por isso que me chamou a atenção, como que a gente pensa o afeto é política pública, né? Como que a gente institucionaliza algo como afeto? O que vocês conseguem visualizar desde da experiência de cada uma de vocês, da área de atuação de vocês? Como que a gente pode pensar, elaborar propostas, formular políticas considerando o direito ao afeto, né? E considerando tudo que vocês falaram, essa necessidade de não tomar nenhuma medida, nenhuma política e nenhum projeto de lei, como é, de alguma maneira, o objeto dessa conversa também, da ampliação da licença maternidade, não tomar essas coisas em termos absolutos, né? Enfim, queria passar a bola para vocês, não sei como vocês preferem se organizar nas falas agora. Segue a ordem? Começar pela mesma ordem? Pode ser. Eu já estava fugindo e falando, vamos fazer na mesma ordem, para não começar por mim. Então, eu queria também compartilhar uma outra experiência que eu tive, a Mônica falando do parto dela, assim, eu tenho uma patologia, eu sou diabética tipo 1, e o meu pré-natal todo foi no HC, né? Enfim, eu tive uma experiência com fluxo um pouco diferente, só que o que aconteceu? Eu entrei em trabalho de parto no domingo, e domingo é dia de plantão no HC. E eu estava com um médico plantonista que subiu do pronto-socorro para fazer meu parto, e do lado tinha um rapaz que tinha chegado, enfim, a gente estava no centro cirúrgico, porque eu não estava separada da obstetrícia, estava em reforma, enfim, eu lembro. Lembro que meu marido estava na sala de espera e passou um cara acidentado, então eu estava num lado, tem do Bernardo, e do outro lado estava um cara acidentado, fazendo a cirurgia, mas o que mais me marcou foi assim, eu estava no trabalho de parto, aí chegou num determinado momento, que até hoje eu não sei se foi uma violência, se foi necessário, que os médicos mediram a saturação, falaram que a minha saturação estava baixa e tinha que tirar o bebê, aí fizeram uma cesárea intraparto. E aí eu falei assim, olha, chama o meu companheiro, porque ele tá pensando que eu vou ter um filho de parto normal. Ele precisa saber que vai ser uma cesárea. Porque eu falei assim, por mim, tudo bem, faz a cesárea, mas eu tava com dor. Chama o meu marido para ele opinar. Aí eles falavam, não, a gente já vai chamar. E eu tava com outras mulheres, né, comigo também, aquela sala de parto coletiva, né, e eu vi o médico estourando a bolsa da minha companheira do lado, que é uma coisa super dolorosa, super invasiva, sabe? Enfim. Ai, gente, desculpa. Estão me ligando aqui, desculpa. Vou abaixar. Então, e aí, quando eu vi isso, né, que eu vi estourando uma violência e tal, eu entrei, me prepararam para cesárea, tudo. Quando o Rodrigo chegou paramentado, ele falou assim, por que você tá assim? O Rodrigo entrou. Eu falei assim como? Ele falou assim, por que você tá toda presa? Eu falei assim, é porque vai ser uma cesárea. O meu marido não sabia que ia ser uma cesárea. Quem informou para ele, eu estava no trabalho de parto, o Rodrigo não podia ficar comigo, porque tinha várias mulheres, né, e não pode ficar homem, porque tem outras mulheres. Isso foi em 2012, e a lei do acompanhante era de 2009. Eu sou uma pessoa extremamente esclarecida. Só que naquele momento de tensão, num domingo, no pronto-socorro de hospital público, que não tinha médicos exclusivos para atender quem estava internado no hospital, porque eu já estava internada em trabalho de parto, que eu estava com socorrista, eu não nem lembrei de recorrer à lei. E assim, foi uma violência não só para mim, muito, que eu até hoje eu ainda trato na terapia também, essa coisa de morte é uma coisa que ainda mexe muito comigo, porque a gente passa muito medo de morrer nesse momento, né? E eu não queria um parto cesáreo, mas quando falaram que meu filho podia morrer, o que você vai dizer? Faz a cesárea. E o meu marido, ele não pôde participar da decisão comigo. Então, isso é uma das violências que eu sofri, assim, e foi num hospital de ponta, que é do Hospital Universitário da USP, né? Um hospital que
HC, que também é vinculado à USP. E outra coisa dessa questão da violência que eu queria ressaltar das mulheres indígenas, nós temos ali no Xingu um projeto de mulheres indígenas, Canaterra e Alapiti, que recupera a casa das mulheres indígenas, que é a violência obstetrícia que elas sofrem. Por exemplo, os xamãs e suas parteiras e as rezas, elas não são respeitadas no momento do parto. Muitas vezes elas são tiradas de sua aldeia, mesmo sem uma doença pré-existente, mesmo em condições boas de saúde, mas porque por falta de posto médico nas aldeias, elas são retiradas no momento do trabalho de parto e são levadas para os grandes centros, tipo Cuiabá ou Campo Grande, e ali elas sofrem cesáreas. E a violência que é aplicada nessas cesáreas, a gente recebeu uma denúncia uma vez de um médico que fazia cesáreas na vertical nas mulheres indígenas, sabe? É uma prática super antiga, que não é feita mais cesárea na vertical. E essa mulher, quando ela voltava para o lugar dela de origem, ela tinha uma marca que a diferenciava das outras mulheres, sabe? Isso é extremamente violento. Porque eu acho que na vulnerabilidade, a gente está falando aqui de mãe negra, mas as mulheres indígenas, elas não podem ter a sua ancestralidade no momento do parto, né? Por exemplo, tem um povo guarani do Paraguai que uma amiga minha estuda, que as mulheres usavam a folha de algodão, faziam um chá, porque estimula a ocitocina no corpo. E aí os médicos pararam a proibir as mulheres de usarem o chá de folha de algodão, e depois foi provado que o fato de cada folha de algodão estimulava a ocitocina no corpo, ou seja, dava conforto para essas mulheres no momento do parto, entende? Estimulava mais a ocitocina. Só um parênteses, aqui na cidade de São Paulo a gente tem aldeias indígenas, a gente tem população indígena e a gente tem a legislação de saúde tradicional indígena. Mas é um imbróglio para a gente lá do mandato, por causa da Chile, a gente vive recebendo denúncias de mães indígenas que preferem tirar os seus filhos do hospital, por isso a grande taxa de mortalidade infantil, por exemplo, no Jaraguá, porque o hospital não deixa as crianças ficarem pintadas. Consideram anti-higiênico, e para as mulheres mães, elas preferem optar pela crença, e na crença delas, manter um doente pintado é muito importante, pintado de barro é muito importante, ele vai enfrentar uma guerra espiritual, então é muito violento também para as mulheres indígenas ter a sua cultura ligada à saúde respeitada num hospital público de atendimento de pessoas não indígenas. Exatamente. Fazer outro parênteses. Eu trabalhava nesse hospital que fica perto do Jaraguá, que era o Hospital de Pirituba, que agora fechou por causa do Covid, a maternidade. E realmente é muito difícil o atendimento à população indígena, porque são várias questões, assim. Primeiro, uma das principais questões, muitas meninas de 12, 13 anos chegam grávidas por alguém da aldeia e você não consegue, de maneira nenhuma, denunciar. A própria mãe da menina não deixa ela contar, ela não conta. Daí a gente tem essa outra questão dos hábitos, que elas têm muita essa questão de usar folhas, de usar várias coisas que fogem do protocolo do hospital. E que é muito difícil lidar com isso. Então, realmente, muitas vezes elas preferem não ir. A maioria já chega num trabalho de parto muito avançado, já chega realmente no momento do parto, por essa questão que é muito difícil para o hospital que tem as regras, você falar, olha, para essa paciente a gente faz diferente. A questão da placenta, que elas têm o hábito de levar a placenta, e é material biológico, e daí você entra numa barreira muito complicada. Como que você fala para ela? Não, pode levar, mas não pode, igual no início do Covid, eu tive uma paciente indígena e ela falou que ia levar. E daí eu falei, olha, agora não dá mesmo por causa do Covid. Ela não pode sair com material biológico dentro do hospital numa pandemia de Covid. Mas é muito difícil. Então, não dá, é bem aquela coisa de equidade do SUS. A gente não pode tratar todo mundo igual e banalizar todo mundo, porque são situações muito diferentes, principalmente em populações que são muito específicas, que são menores, e essas que são as que mais sofrem nessas regiões, porque quando você coloca essa paciente de 12 anos, que muitas vezes sofreu uma violência, mas que nem sabe que é uma violência, porque é diferente quando a gente fala para uma menina de 12 anos que olha Instagram, que tem um WhatsApp, que fala com as amigas e sabe isso é violência, de uma menina de 12 anos que não tem acesso a nada, só ali a região em que ela mora, você falar para ela que ela sofreu uma violência,
é muito difícil, porque ela não vê isso como uma violência. E por mais que você tente denunciar, abordar, você não consegue, você está limitado. Então, são várias questões, eles não ficam. Outra questão que é muito difícil. Bebês sindrômicos, eles não ficam com os bebês sindrômicos por uma questão ali deles. Então, quando nasce um bebê sindrômico, ele é deixado na maternidade. Então, a gente precisa, às vezes, se transportar para esse lugar deles, né? Entender que para eles que vivem dessa maneira, essa criança não vai conseguir ficar bem. Então, tem toda uma questão da ancestralidade deles que a gente precisa respeitar. E é muito difícil. O SUS, ele é feito de uma maneira para atingir algo que é ideal e que não é real. Isso não é real. A gente não tem condições de fazer tudo igual para todo mundo. E acho muito importante a gente falar deles também aqui nesse momento. E aí, eu queria só... Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu queria só responder agora a provocação da Renata, antes de falar da Priscila Paz Godoy, que comentou que precisa falar das mulheres ciganas. Sim, eu tive a oportunidade de participar do Plano Nacional de Juventude em 2008, e eu fiquei na discussão de povos quilombolas, ribeirinhos, tradicionais e de povos ciganos, e as mulheres ciganas sofrem muita violência, justamente pelos modos específicos de vida que elas... principalmente por ser uma população nômade, né, muitas vezes, e sim, temos que falar, inclusive seria legal entrar em contato com a Priscila, porque eu não tenho conhecimento de causa para falar da questão das mulheres ciganas, mas nós temos uma população cigana no Brasil que às vezes ela é relegada, não é tratada nas políticas públicas, né, na questão da educação, na questão da saúde, enfim, né, eu acho que, eu só queria pontuar, porque eu achei um comentário ótimo da Priscila, e aí também, outra coisa do afeto, agora que a Renata perguntou, se o direito ao afeto é uma questão de justiça reprodutiva. Eu acho que o afeto é uma escala. Quanto mais humanizado você é, mais direito ao afeto você tem. Quanto menos humanizado você é, menos direito ao afeto você tem. Então, quando você fala assim, a gente tem que tirar o afeto da questão dos sentimentos pessoais, né? Porque, assim, quanto mais eu desumanizo uma pessoa, menos eu vou dar garantia dela ter as escolhas dela respeitadas. Então, por exemplo, é a mesma coisa. Outro dia, minha filha é uma menina negra, mas é uma menina negra que estava com uma roupinha X, com um sapato X e tal. Ela entrou correndo numa loja, que a menina ama bolsa. Ela pegou uma bolsa, botou no braço, ela tinha acho que uns 2 anos, e saiu desfilando no shopping. Aí a moça saiu correndo e pegou a Nina e falou assim, gente, tem um bebê correndo no shopping sozinho. E aí, depois eu cheguei um pouco depois, isso foi em 5 minutos, vocês sabem como é criança. Falei, não, é minha filha, tal. Bom, essa lojista, ela, por mais que eu seja uma mulher negra, eu sou uma mulher negra de pele um pouco mais clara, enfim, eu tenho um certo modo de conversar, ela vai olhar para as roupas que a gente usa, ainda mais a gente que é meio alternativa, eu falo assim, não, essa pessoa aqui, ela tá no escopo desse shopping e tal. Se fosse uma criança negra, de pele mais retinta, que não, porque assim, o meu marido é de origem indígena, então a Nina tem esse cabelo que é um cabelo crespo, mas é um cabelo crespo que não é aquele crespo como o meu, né? Um crespo mais, né? Se fosse uma criança com cabelo crespo, de black, como essa lojista ia tratar? Então, isso é direito ao afeto. Porque aquele momento, aquela lojista tratou a minha filha com afeto. Quando ela falou assim, nossa, tem uma menina aqui que tá desamparada. Agora, se fosse uma criança negra, ou se fosse um menino negro um pouco maior, né, que tivesse com seu cabelo raspado ou não, que tivesse com black, ela não ia falar uma criança desamparada, ela ia falar assim, é um ladrãozinho, entende? Então, por isso que eu falo que o afeto, ele tem a ver com dignidade. Então, como que as leis permitem que a gente tenha direito ao afeto, que a Mônica disse, quando elas nos humanizam, né? Porque por exemplo, uma coisa que aconteceu com a Janaína em 2017, que era uma moradora de rua que teve a sua laqueadura decretada pelo Ministério Público. Entendeu? Isso é uma questão de afeto, porque assim, por exemplo, eu sou, por conta da minha patologia, eu decidi fazer uma esterilização, porque o diabetes tipo 1 sobrecarrega os rins e tal, e eu poderia ter algum problema se eu, porventura, algum acidente engravidasse. Isso foi uma escolha minha, e eu tive que tratar isso porque o seu corpo muda, a menstruação muda, a dor muda, e foi uma decisão consciente. Eu entrei no meu corpo,
permitir que fizessem um procedimento cirúrgico no meu corpo consciente, conversado com o meu companheiro, com a psicóloga, com a equipe médica. Quando o Estado decide que essa mulher vai se esterilizar, ele não está garantido que ela tenha uma relação afetuosa com os sentimentos dela, com o corpo dela, com as decisões dela. E aí, também tem uma outra questão, Renata, que a gente tem que colocar, que é a questão da solidão da mulher negra, que é um tema muito debatido no movimento feminismo negro, que é, assim, o fato da mulher negra sempre ser preterida. E aquela famosa frase do Gilberto Freire, né, que a mulher negra é para o trabalho, retinta, a mulher mulata é para o sexo e a mulher branca é para o casamento. E esse ideário dessa mulher negra faz com que, quanto mais perto da mulher branca você esteja, e isso é um dos problemas grandes do colorismo, quanto mais pele mais clara, quanto mais você alise seu cabelo, que você não assuma a sua africanidade, mais você aceita para casar. E quanto mais da pele retinta você for, mais você aceita ou só para fazer sexo ou só para o trabalho servil. E a solidão da mulher negra, ela é diretamente ligada com a questão do afeto, de você ter o seu parto respeitado, a sua gestação respeitada, as suas escolhas respeitadas, né? E aí, como que a gente pode, através de leis, né, estabelecer isso? Uma é com uma educação antirracista. Então, isso tem diretamente a ver com a Lei 10.639. Você tem uma educação antirracista nas escolas, que garanta que meninos e meninas negras sejam vistos como seres humanos. E mesmo depois desses 130 anos dessa falsa abolição da Princesa Isabel, as pessoas negras ainda não são vistas como humanos completos. A referência de humanidade ainda é masculina, branca e cristã. Tudo que divirja de masculino, heterossexual, cisgênero, branco e cristão é visto como menos humano. E nessa escala, quanto mais próximo de uma pessoa negra que retinta e que esteja relacionado diretamente com a nossa herança de escravização, menos direito à dignidade, um status de humanidade, dignidade de humanidade ela tem. Então, ou seja, a questão do afeto, ela não é uma questão só do que eu sinto, é uma questão de como me permitem sentir. Entende? Então, eu acho que tem tudo a ver com justiça reprodutiva. Agora, vou falar um pouquinho de mim, inclusive. Quando você perguntou do afeto, eu fiquei me lembrando muito da minha infância. Também, quando a Mônica falou, eu me lembrei de várias coisas da minha infância. Uma das coisas mais engraçadas, hoje eu vejo como algo engraçado. Quando eu era pequena, eu não tinha essa percepção da cor da pele. Eu tinha essa percepção do racismo, mas eu não me via como uma criança negra. Eu não me sentia. E eu lembro que o meu maior exemplo era o Michael Jackson. Eu ficava pensando, eu quero ter dinheiro para trocar a cor da minha pele, porque eu acho que isso vai mudar tudo. Porque era tudo tão assim, era um racismo tão estrutural que eu não tinha essa percepção da cor da pele. E às vezes isso é tão assim nosso que a gente não consegue separar e entender que isso está ali, isso está presente, tem que ser falado, tem que ser explicado para todo mundo, tem que fazer parte da educação. Porque quando te falam, te informam, tudo isso muda, né? E falando do afeto, outra coisa também da minha infância, minha mãe é uma mulher negra, foi uma mãe solo e era auxiliar de enfermagem. Então, quando eu nasci, ela me amamentou até os 3 meses. Que era o período em que ela ficou de licença maternidade. Como ela trabalhava à noite, era impossível para ela tirar o leite, ainda mais num plantão como auxiliar de enfermagem. E eu me lembro muito que na infância, quando alguém me pegava no colo e ela mesma brincava, eu já ia para o peito da pessoa. Ela conta que até uns 4, 5 anos de idade eu fazia isso. E tem foto que eu fazia isso com a minha prima. Uma criancinha de 2 aninhos tentando amamentar na minha prima. Então, eu acho que o afeto e a saúde reprodutiva, a justiça reprodutiva está nisso. Quando você tira a amamentação de uma criança, porque é muito bonito a gente falar, mas são os 4 meses, mas daí ela ainda tem direito a 15 dias de licença amamentação, ou ela pode usar os 30 minutos da amamentação. Gente, isso não é real, não é algo factível, né? Não dá para você falar para uma mulher que trabalha um período de 8 horas que ela pode parar 30 minutos do dia para tirar o leite, para daí ela levar o bebê dela para a creche, para alguém na creche que cuida de mais 20 crianças dar esse leite para o bebê dela. Então, eu acho que o afeto tá nisso, né? Nessa possibilidade da mãe ter o contato com a criança, da mãe poder ficar ali junto com essa criança
e conseguir amamentar por um tempo maior. Porque se a orientação que a gente recebe do Ministério é que no mínimo são 6 meses de amamentação exclusiva, nós temos que prover esse período de 6 meses para que ela consiga ter esses 6 meses de amamentação exclusiva em livre demanda. Porque livre demanda é isso, é você ter o período livre para isso. A partir do momento em que você vai reduzir esse horário dela, essa possibilidade dela amamentar, e que ela só vai poder amamentar quando ela chega do trabalho, mas ela sai às 6 da manhã, ela volta às 10 da noite, que livre demanda é essa para uma mãe que tem um bebê de 8 meses, de 7 meses? Isso não existe, isso não é mais factível. Então, eu acho que é muito importante. E falando também um pouco do que a Mônica falou, essa semana eu ouvi, né, essa mudança aí no Ministério, na Secretaria. Vários médicos já chegaram falando, quando a lei da cesárea foi implementada, foi uma coisa ridícula, foi assim, várias pessoas achando que isso era incrível, que estava resolvendo o problema da população, porque agora a mulher tem direito à cesárea. Só que a lei, em primeiro lugar, provavelmente não foi escrita por um obstetra, porque os termos não batem com termos obstétricos, ela é totalmente mal escrita, falando como médica, isso... Quem escreveu não sabia o que estava escrevendo, não sabia o que estava falando, pensou em uma coisa, escreveu outra, deu tudo errado. Mas ela libera a cesárea para a mulher em trabalho de parto, e fala que a mulher tem que ser orientada durante o pré-natal, ou seja, nada a ver com nada, porque daí você tem uma mulher que chega fora de trabalho de parto, que você tem que... O que acontece hoje, na realidade? Você deixa ela lá até ela entrar em trabalho de parto, porque ela já chega e fala, eu quero cesárea. Você espera até ela entrar em trabalho de parto, que você tem que fazer dentro da lei. Não dá para você fazer fora. Daí ela chega em 5 centímetros de trabalho de parto, você faz uma cesárea intraparto. Numa mulher que não está orientada, que não tem lógica nenhuma. É isso que a lei fala. É isso que a lei... Então, quando a mulher chega, mas eu quero cesárea, tem a lei da cesárea. Só que a lei da cesárea é essa. É essa coisa ridícula e mal feita. E a primeira coisa que eu ouvi quando mudaram o secretário, vamos acabar com as doulas. As doulas vão acabar. E isso, infelizmente, a população não sabe. Ela não tem ideia de que esse senhor foi colocado aí com a proposta dele, com a ideia dele. A ideia dele é acabar com a violência obstétrica, né? É isso, acabar com as doulas e enfermeira obstétrica. Só que no SUS, a enfermeira obstétrica hoje é a maior parceira do médico. Não temos médicos suficientes. Nós temos vários hospitais que são hospitais que têm um obstetra plantonista e 2 enfermeiras. Não tem como você tirar a enfermeira obstétrica e falar que só o médico vai tocar. Você vai fazer o quê? Reduzir o número de funcionários, reduzir a verba e jogar todo mundo ali. Então, eu acho que o afeto está totalmente afetado por esse nosso sistema que é ridículo e que não cuida dos vulneráveis, que não tem nenhum apoio e que está a cada dia cerceando mais as pessoas, tirando mais esse direito e retrocedendo. Foi muito difícil chegar até aqui. E muita coisa que eu já estou escutando por causa da pandemia, os acompanhantes foram retirados. Vai ser muito difícil voltar. A gente demorou para chegar até aqui e provavelmente vai ter que lutar de novo para voltar para algo que nós já tínhamos. Eu acho que está muito difícil, infelizmente. O Silvio Almeida, que escreveu Racismo Estrutural, todo mundo discutiu o Silvio Almeida essa semana por causa da participação dele no Roda Viva e etc. Ele explica a forma como nós, negros, fomos construídos e colocados na sociedade brasileira. A forma como o racismo ele é estrutural e, portanto, ele é a lente sobre a qual nós construímos tudo nessa sociedade, a economia, a política, a legislação, o modo de viver e etc. Foi tudo construído com uma lente racista. Olha, a gente acabou de falar por aqui quanto é difícil para a gente entender a cultura indígena. Ela é toda própria, a forma como elas vivem a vida. E a gente está vivendo a vida, enxergando a vida de uma outra lente. Então, é incapaz que a gente consiga criar uma regra única para um mundo onde tenha mulheres indígenas, mulheres negras e mulheres brancas, né? Mas foi assim que se criou a sociedade brasileira. Na sociedade brasileira racista, tudo gira em torno de produzir,
e do capital. Tanto é que eu também já falei hoje, a gente acha que a criança só vai ser sujeita, a criança no geral, a branca, a preta, embora a branca tenha mais vínculos de afeto, mais cuidado, etc., só vai ser sujeito quando começar a produzir, portanto, tenha capital. A gente só acha que é sujeito quem tem dinheiro, a gente só acha que é sujeito quem é culturalmente apto para ser sujeito. Tanto é que, para mim, uma das invenções mais sofisticadas, a ideologia mais sofisticada do mundo é a civilidade, é a civilização. Esse conceito de quem é civilizado gerou um monte de selvagens. Causou na gente esse efeito de enxergar o outro como errado, inapropriado, inapto e etc. E tem só uma camada que tem as respostas para tudo, que é civilizada, portanto. E aí quem tem a resposta para isso é Paulo Freire. Ele diz que a sociedade deveria ser estruturada para a solidariedade e para o cuidado. Se a gente tivesse uma sociedade estruturada para a solidariedade e para o cuidado, nós, por óbvio, produziríamos menos. Porque a gente já está num lugar de produzir tanto que a gente nem precisa de todas essas coisas. A gente está produzindo excedente que está caminhando para a extinção da humanidade, com colapso ambiental e etc. das vidas. Num mundo forjado apenas para a produção e para o capital, as vidas não importam. A gente precisa virar a chave para que as vidas venham antes e que toda a política pública seja estruturada para a solidariedade, para o cuidado. Isso é um enorme tabu, porque toda vez que você fala sobre cuidar de alguém, ou dividir, ou ser solidário, a sociedade reage com isso é assistencialismo, se trabalhar conquista, nós temos todos que trabalhar e etc e tal. Um outro pensador, o Achille Mbembe, camaronês, diz que nós estamos chegando num momento da sociedade em que todo mundo está vivendo seu dia de preto. Eu acho que sim, está todo mundo experimentando o que é viver sob a nossa pele. Num momento em que vocês, pessoas brancas, você, rei, etc. e tal, outras mães, estão negadas ao direito à família. Vocês estão entendendo o que é isso. Porque se antes a mulher na sociedade era só para o cuidado, no que avançou nos direitos feministas, etc., a gente ganhou o direito de sobrecarga de trabalho. Então, vocês estão entendendo o que é não ter direito à família. Vocês estão entendendo que ao acessar o mercado de trabalho da forma que o mercado de trabalho é, sem mudar o mercado de trabalho, o que nós conquistamos na prática foi ficar longe dos nossos filhos, ficar longe dos nossos companheiros, e a gente tem famílias estruturadas em que ninguém se encontra ao longo do dia, que ninguém se abraça ao longo do dia, que ninguém troca experiências ao longo do dia. Acessar esse lugar que não foi construído por nós, a luta por acessar esse lugar que não foi construído por nós, só está democratizando a falta de direito à família. Ninguém mais tem direito à família numa sociedade que fica todo tempo no transporte público, trânsito, 10 horas de trabalho, e mestrado, e doutorado, e acumulação, e etc. E tal. A gente precisa retroagir, produzir menos. Quando a gente produzir menos, a gente passar menos hora dedicado a produzir o que ninguém precisa, a gente vai poder voltar para casa, a gente vai produzir, a gente vai poder construir vínculos, a gente vai poder maternar, a gente vai poder se amar, a gente vai poder voltar a ter uma estrutura de afetos. Então, para construir uma política pública de afetos, a gente precisa construir primeiro uma política de redução da produção e pautada na solidariedade e no cuidado. Cuidado esse que as pessoas falam, é coisa de mulherzinha, como se fosse ruim, etc. E tal. Cuidar é lindo e é necessário, eu queria ser cuidada. Assim como eu também tenho responsabilidade de cuidar das pessoas que me cercam. Quando a gente mudar essa chave de cultura, quando a gente mudar essa chave e nortear a política pública para isso, a gente vai conquistar para as pessoas o direito ao afeto. Mas é uma realidade que está em caminho, eu acho que a gente está em processo, a gente está lutando. Gente, obrigada, que conversa fantástica, dá vontade da gente ficar aqui horas conversando, escutando vocês. Eu fico querendo recomeçar tudo, né? Colocar novas coisas para a gente perguntar, acho que não é viável agora. Eu, pelo menos, fico pensando no PL, né, da licença maternidade 2765, e escutando vocês, imaginando se pelo menos o tempo, esse tempo, que no final das contas é um pouco isso que o PL pode oferecer para as mães nesse momento, né, um pouco mais de tempo, se esse tempo
daria conta de garantir um pouco disso que vocês estão falando, né? De garantir um pouco mais de justiça, de dignidade, de afeto, se esse tempo é suficiente. Queria dizer também que, para vocês e para quem estiver escutando a gente, que fico em dúvida nesse momento, escutando vocês, sobre a abrangência do PL 2765 no que diz respeito à cobertura de direitos necessários para a gente reverter esse quadro de desigualdades. Eu acho que a gente do Leme estamos abertas para bancar a luta por novos PLs também, né, e se engajar em muita luta política, porque quando a gente fala de amamentação e fala de escola pública e fala desse lugar difícil da gente ocupar, né, enquanto mulheres, enquanto mães, a gente tem que estar falando mesmo de movimentação e de ativismo e de pensar a partir das nossas experiências tão diversas, né. São 3h20, eu acho que eu vou agradecer a vocês pela conversa, passar a palavra rapidinho se vocês quiserem encerrar, deixar as nossas portas virtuais sempre abertas para novas conversas. Espero que em não muito tempo a gente consiga se encontrar presencialmente também, né, organizar rodas, encontros e outro tipo de atividades, porque as crianças, de repente, que intervenham nessas nossas conversas se conheçam também, participem, nos escutem. Passo a palavra para vocês, então, se tiverem mais alguma coisa para pontuar, uma declaração final. Pode ser a mesma ordem de sempre. Bom, vamos seguir. Primeiro, obrigada a Leme. Eu vi o Leme nascer, né? E o Leme nasceu, em certa medida, lá na Maria Tereza, que é onde a Nina está. Quando a Nina começou a estudar no Maria Tereza, né, ela já era grandinha, então ela já não tinha necessidade de eu mandar o leite para a escola, porque ela já tinha feito a introdução alimentar completa, então ela mamava de manhã quando chegava na creche, e depois ela mamava à tarde quando eu saía, mas ela já tinha 2 anos e meio, né, mas a gente tem lá, uma creche amiga do peito, e é sempre bom reforçar o trabalho do Leme lá, e também da antiga diretora Adriana, da atual diretora também, que tem um espacinho lá, um lactário, que as mamães mandam, isso é super importante, né? Queria também falar, não posso deixar de falar, porque a Chica é uma amiga que me convidou para cá, que está na organização também, que eu a conheci na Matriz, e a Matriz foi essencial, assim, também a Basaglia, eu acho que é sempre excelente a gente promover boas práticas, e elas foram essenciais para eu conseguir amamentar a Nina, porque eu, por ser diabética, sempre falaram que eu não podia amamentar, e eu amamentei o Bernardo 5 meses só, por conta de todo esse tabu da mãe diabética, pode amamentar, porque eu tinha que tomar o enalapril, e o enalapril não podia amamentar, porque era mentira, que toma enalapril pode, né, amamentar. Quem toma insulina não pode amamentar, que a insulina passa no leite. Aí eu fui atrás, eu descobri que a insulina passa no leite justamente por quê? Porque é importante para ensinar o sistema digestivo do bebê a funcionar. Então, uma mãe diabética ou não diabética vai transmitir pequenos traços de insulina no leite. Enfim, tem uma amiga minha que pode falar melhor sobre isso, que é educadora em diabetes. Então, ou seja, a Matriz me incentivou a ver todo mundo da maternidade diabética tipo 1, e eu tive hipoglicemia? Tive. O que eu aprendi a fazer? Observar melhor o meu corpo, observar quando eu tinha uma hipoglicemia. Aprendi a dizer para minha filha que eu não podia amamentar porque eu estava numa hipoglicemia naquele momento. Isso tudo é autonomia do corpo da mulher, e que isso também, né, não posso falar, quando eu falo de justiça reprodutiva, a minha experiência de ter encontrado esse lugar de autonomia é importante para passar, né? Então, assim, beijo para elas. E também, uma coisa que eu queria dizer é que é muito importante a gente discutir esse espaço, sabe, Renata? Eu acho que nós temos que propor os PLs, sim. Eu não acho que a gente tem que deixar de propor PLs, eu acho importante. Só que a gente tem que ter em vista que os PLs só serão levados ao cabo quando a gente atacar o racismo estrutural. Porque o que impede, o problema não é quem sugere o PL, no caso que é um PL excelente, porque eu acho que quem trabalha formalmente tem que ter 180 dias durante a pandemia e fora da pandemia, né? Não só, mas principalmente durante a pandemia. Eu acho que é um PL excelente. Agora, o que acontece? A discussão, o PL ele é o topo da discussão. Qual que é a base da discussão? Acesso à justiça.
e acesso à justiça como um todo. Então, eu acho que são duas frentes que nós temos que discutir. Eu acho que a gente não tem que parar de disputar esses espaços, a gente tem que disputar esses espaços. Eu mesmo, quando eu posso ir a Brasília, vou a Brasília. Quando eu posso discursar e falar do meu ponto de vista, eu falo em todos os espaços. Embora eu acredite que aquela ação não é o suficiente para resolver o problema do racismo estrutural, a gente está disputando narrativas. E tem uma outra frente, que é uma frente dos movimentos sociais, que é a gente ter uma educação antirracista para garantir para que todas essas conquistas que nós tivemos, enquanto eu tenho trabalho, eu sou funcionária pública, tenho 6 meses, a Mônica também que falou que agora está numa faixa diferenciada da população, eu também estou, a própria Larissa tem médica, ou você mesma que também acessa direitos, a gente tem que ter em mente que enquanto uma mulher negra ou uma mulher indígena não acessarem esses direitos, nenhuma de nós temos direitos. Então, isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que lutar, porque a Simone de Beauvoir disse na década de 70, no momento de crise, os primeiros direitos a serem negociados são os direitos femininos, os direitos das mulheres. E, nesse momento de pandemia, ele escancara isso. E no momento de crise, a gente que está, por exemplo, foi o que a Larissa trouxe, que eu nem sabia, que agora, por conta da pandemia, os acompanhantes não podem entrar com as mulheres no momento de parto. E que depois a gente vai ter que lutar para recuperar esse direito. Então, qualquer momento de crise, seja econômica, seja política, seja da saúde, os primeiros direitos a serem negociados às mulheres. A gente poderia aqui falar da reforma trabalhista também, que queria colocar gestantes para trabalhar em lugares impróprios, diante da avaliação do médico da empresa, mulheres lactantes para trabalhar em lugares impróprios. Então, a reforma da Previdência era um momento de crise política e econômica, e os primeiros direitos que foram negociados foram os direitos das mulheres. Então, eu acho que vocês têm que ir, assim, tem todo o meu apoio, da Simone dos Anjos, e toda a minha possibilidade de divulgar esse espaço, só que a gente tem que ter em mente que enquanto todas as mulheres não alcançarem esse direito, nenhuma alcançou. Porque enquanto uma mulher da periferia do Brasil, indígena, quilombola, cigana, não acessar os direitos, e a gente sabe que os direitos das mulheres, eles atravessam as classes, até uma mulher rica não vai ter direito nenhum garantido, né? É claro que a gente está falando na perspectiva de classe, mas ela também vai ter os direitos dela violados. A diferença é que, por ela seja uma classe rica, ela vai conseguir ter a sua dignidade por outros modos, ou pagando, ou mudando de país. Mas, assim, essa questão de gênero, né? Então, ou seja, ela perpassa todas as classes. O que a gente tem que garantir é que todas as classes tenham possibilidade de ter autonomia do corpo, de não serem criminalizadas por causa dos abortos voluntários, de poderem ter mais com dignidade. Enquanto uma mulher não tiver isso, todas que alcançaram estão com esse direito ainda sob júdice, né? A qualquer momento pode ser retirado. Então, eu acho que eles continuem, porque, assim, a luta é coletiva. Uma coisa que eu sempre falo, Renata, eu falo para as pessoas brancas que estão dispostas a entrar na luta antirracista, é a frustração da luta. Por exemplo, você falou assim, eu descobri que o PL, ele não abrange todas as mulheres, isso é uma frustração. Só que se a gente também, porque a gente não vai conseguir fazer uma política que abrange todas as mulheres, a gente vai parar de fazer política? Não, o que vocês fizeram, o que eu achei louvável? Vocês trouxeram as mulheres para dizer sobre os limites do PL. Isso é uma luta madura. Eu propus esse PL, ok, o que vocês acham que a gente tem que melhorar? Quais são os furos? Então, isso é uma luta madura. Não é parar porque você tem uma limitação enquanto sujeito, ou porque o Leme tem uma limitação enquanto coletivo. É justamente falar, nós temos essa limitação, mas a gente quer superar. Com quem eu vou conversar para superar essa limitação? Porque a luta, ela não pode ser nas nossas limitações pessoais. Eu tenho um monte de limitação também. A luta é coletiva. E aí, quando eu falo, a Larissa fala, a Mônica fala, você, no caso aqui, se colocou no lugar de escuta, mas em outros espaços você está no lugar de fala, a gente vai ampliando e forçando para que as mulheres que ainda não acessaram os direitos possam acessar. Muito obrigada, meninas, eu adorei, vocês fizeram minha tarde de domingo mais feliz. Um tempo que tem sido tão pesado, é sempre bom encontrar solidariedade. Eu falo, as cicatrizes que nos unem, elas nos fortalecem, né? Solidariedade com que a Larissa sofreu, com que a Mônica sofreu, a Renata que está em puerpério agora, que eu sou super solidária, porque tipo, puerpério é barra pesada, sabe? Então é isso, gente. Obrigada pela oportunidade e um beijo enorme. Eu também quero agradecer, fico muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco da minha experiência de vida, da minha experiência de trabalho. Eu acho que está muito difícil trabalhar durante a pandemia,
trabalhar no SUS sempre foi difícil, mas ultimamente está mais difícil. A gente chegou num ponto em que o governo virou um desgoverno para a mulher, principalmente. Então, é muito importante a gente ter essa força de continuar lutando, de lutar muito mais. Principalmente agora, a gente está quase 2 meses sem o Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, né? É uma coisa que parece piada, parece que eu estou falando algo irreal. No mundo inteiro, ninguém está vivendo o que a gente está vivendo aqui, com o comércio sendo reaberto, a gente discutindo se vai reabrir bar no meio da pandemia. Então, tá muito difícil. A gente precisa discutir esse tempo para as mães viverem com os seus filhos, porque eu acho que não é só a questão da amamentação nesses 6 meses, é a questão do medo. Porque eu imagino que para mim tá difícil que não tenho filho, para alguém que tem um bebê recém-nascido, o medo do que vai acontecer amanhã, se ela vai ficar doente, se o marido vai ficar doente, como que vai fazer isolamento social com um bebê pequeno, sem rede de apoio, porque a rede de apoio está limitada durante esse período. Então, o projeto de lei vai muito além da questão só da amamentação e só da proximidade, vai além desse medo que está todo mundo vivendo, porque ninguém sabe, ninguém nunca viveu essa doença e ninguém tem histórico dessa doença para dizer, ok, daqui a 2 meses tudo volta ao normal e tudo vai ficar bem. É o medo do trabalho, de você saber se vai voltar da licença maternidade, seu trabalho vai estar lá, de como vai estar tudo, como o mundo vai ficar daqui para frente. Então, eu acho muito legal poder falar um pouco disso, trazer essa abordagem para todo mundo pensar um pouquinho, e se todo mundo pensar um pouquinho, tiver uma ideia, essas ideias se unirem, a gente pode conseguir construir pontes que nos levem mais à frente, que nos levem para um caminho melhor, e que a gente consiga humanizar todo mundo de alguma forma, que todo mundo tenha essa possibilidade. É bem isso que as meninas falaram, agora tá todo mundo vivendo esse sofrimento, tá todo mundo ali junto. Quando começou, voltando um pouco essa história do acompanhante que não podia entrar, todas as maternidades fizeram isso. Então, todas tiraram o acompanhante. Uma grande maternidade de São Paulo tirou até a possibilidade do acompanhante no pós-parto, durante a internação. Então, não existia acompanhante no pré-parto e nem no pós-parto. Mas era uma maternidade top. O que aconteceu? Todo mundo pressionou, isso caiu. Agora pode fotógrafo, agora pode tudo. Mas não, isso continua. Então, se a gente não lutar, se a gente não se posicionar, as coisas vão mudar para uns e vão continuar sendo mais difíceis para outras pessoas. A gente precisa desse projeto de lei, a gente precisa dessa voz ativa, dessa comunicação, e eu fico muito feliz de ter esse caminho com a Mônica, de poder ter essa conversa, de poder ter esse espaço para falar de tudo isso que está acontecendo, porque com informação a gente consegue buscar meios de mudar tudo isso. Então, muito obrigada, e eu estou à disposição para que vocês precisarem, para conversar, para dúvidas, eu deixo o meu espaço aberto. Muito obrigada. Rê, muito prazer em te reconhecer, né? A gente estava falando aqui antes de começar que a gente já esteve juntas em outra ocasião. Prazer enorme conhecer a Larissa. A Simone, eu ouço muito falar, mas a gente ainda não tinha se falado, então foi um prazer enorme até esse encontro que você promoveu aqui hoje. Acho que o projeto de lei ele é muito importante. A gente também não pode inviabilizar a luta e as necessidades das mulheres que têm empregos formais, que estão agora tensionadas e obrigadas ao trabalho, e toda a ferramenta de proteção das mulheres mães, dessas crianças são muito importantes. Essa é uma ferramenta muito importante, e aqui o nosso desejo, a nossa solidariedade, que se aprove logo, e que gere aí uma jurisprudência para que as mulheres possam se defender. Também sou entusiasta de que as mulheres mães não sejam convidadas ao trabalho presencial enquanto durar essa ameaça, que todas as mulheres mães possam ficar no trabalho remoto ou simplesmente em quarentena para aquelas que executam trabalho manual, enfim, trabalho presencial nesse momento. E a luta é gigante, a batalha é gigante, como eu disse na fala inicial. Essa pandemia vai exigir de nós que a gente vá além e que a gente reprograme a forma como a gente se relaciona agora, porque se a gente não tiver esse olhar, a gente vai perpetuar, vai chancelar que corpos sejam matáveis e que haja um verdadeiro genocídio. Mas o caminho
para a justiça social, para a justiça racial, ele é muito longo e ele é muito tortuoso. Tem várias pessoas batalhando, mas vai exigir de nós que a gente siga em debate, que a gente siga formulando, que a gente siga participando dessas mulheres mães, que a gente siga participando de todas as camadas da sociedade que precisam de um espaço para falar de nós. Então, que bom que vocês conseguiram, né? Uma organização de mães, conseguiram se organizar para elaborar um projeto de lei que está no Congresso e que a gente está aqui na pressão, na solidariedade para que se aprove, porque vai ser um caráter de justiça para as muitas mulheres mães nesse momento de tanto medo, de tanto pavor. E, ó, força aí, hein? Não deve estar fácil para você. 2 crianças, mulheres, você conseguiu ficar 1h30 numa live. A minha passando aqui. É muita força. A gente está no número maior de adultos e crianças nesse momento, então dá para garantir. Obrigada, meninas. Obrigada. Gente, nossa, muito obrigada pela conversa, mais uma vez. Estamos sempre de portas abertas aqui para continuar. Um beijo em todas vocês. Eu já estou E para quem terminando. está acompanhando a gente, fiquem de olho nas nossas ações. A gente está, nesse momento, tentando garantir que o requerimento de urgência do PL seja aprovado, para que ele possa sair à votação. Então, tem uma série de ações que a gente está propondo nas nossas redes sociais, em articulação com um monte de mães que estão organizadas no grupo do WhatsApp, né? Acho que foi onde eu e a Larissa a gente se encontrou nessa mobilização, né, Larissa? Então, fiquem de olho, acompanhem as nossas ações, apoiem e, como eu falei, abertas a novas propostas, a novos espaços para ocupar, novas coisas para construir juntos. Beleza? Então, um beijo a todas vocês, um beijo para quem acompanha. Beijo, meninas. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.